consórcio deve assumir a iluminação pública da capital pelos próximos 20 anos. Para saber o que muda com a parceria público-privada firmada pela Prefeitura de Porto Alegre, nós contamos com a presença do secretário municipal de Parcerias Estratégicas, secretário Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar primeiro entendendo este consórcio, né? O consórcio vencedor foi IPSul, né, que ofereceu uma proposta de 418 milhões de reais pelo período de 20 anos para assumir a iluminação pública de Porto Alegre. Secretário, qual o próximo passo a partir de agora, após a realização do leilão ocorrido ontem na Bolsa de Valores de São Paulo? Agora a gente entra na fase de habilitação da documentação do consórcio vencedor, né? Existe uma série de parâmetros técnicos, econômico-financeiros que o consórcio precisa comprovar, como, por exemplo, experiência em outros contratos com tipos de serviço semelhante, para que ele esteja, de fato, habilitado a assumir o Parque de Iluminação de Porto Alegre. A gente estima aí que em cerca de 30 dias a gente já tem a resposta se de fato esse consórcio vai poder assinar o contrato ou se, caso ele não atenda alguma das especificações, aí a gente chama o segundo colocado no leilão. Perfeito. Além da troca de lâmpadas, que todo mundo deve imaginar, quais outras obrigações prevê o contrato com a empresa? E fico imaginando a dificuldade que essa empresa vai ter, porque a gente sabe, por exemplo, nos últimos anos, o que se tornou, por exemplo, a rouba de cabos, sim, a depredação, o vandalismo, enfim. O vandalismo é um aspecto importante, né, que foi um dos pontos que a gente ficou pensando em como modelar no contrato, se isso ficava como um risco da prefeitura, ressarcia a concessionária em caso de vandalismo, ou se ficava com a concessionária. E no final acabou ficando como encargo da concessionária. Perfeito. É um risco dela. Então, no modelo de negócio da concessionária, ela já prevê, provavelmente ela já tenha previsto, né, uma linha específica para eventuais perdas ocasionadas por vandalismo. Caso haja, é ela que vai precisar repor. E o que acontece é que o modelo como um todo, né, ele contempla não só a troca dos mais de 100 mil pontos de luz aqui de Porto Alegre, com tecnologia LED ou superior a LED. Sim. E aí a grande vantagem disso é são duas, né? Em termos econômicos, gera uma energia de quase 50% na conta de energia pública no final das contas. Sim. E em termos visuais, a gente tem um aspecto mais claro, mais próximo da luz branca. Hoje, Porto Alegre ela é iluminada basicamente por luminárias de vapor de sódio, que elas são mais econômicas do que a de vapor de mercúrio, que era antes aqui em Porto Alegre, mas ela tem um aspecto ainda mais escuro do que essas antigas. É por isso que acho que é comum, todos nós temos a sensação, quando caminhamos por algumas vias de Porto Alegre, de estarmos numa via muito escura, muito mal iluminada, ainda que as luminárias estejam acesas. Com a luminária de LED ou superior a LED, a gente fica mais próximo dessa luz que a gente tem aqui no estúdio, por exemplo, que é mais clara, mais próxima do branco, facilita, inclusive, a identificação de cores, além de incrementar a capacidade de segurança do município. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, uma das dúvidas dos moradores da capital é se vai haver um aumento na taxa de iluminação pública após a prefeitura firmar essa parceria público-privada. Isso pode ocorrer? Não haverá aumento de taxa. O que acontece é que uma partezinha da nossa conta de luz, ela é contemplada por um item ali que a gente chama de CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que é o valor que é justamente revertido, até então era revertido para o município, para que fosse paga a conta da iluminação pública e também fossem feitos os reparos no parque de iluminação. É justamente o recurso dessa contribuição que vai ser vinculado para o pagamento da concessionária. E isso garante que a concessionária não vai ficar sem receber, porque fazendo uma conta rápida aqui, no ano passado a gente teve CIP da ordem de 60 milhões. E o valor que vai ser repassado para a concessionária, se a gente colocar o valor de 1.745.000, que é o mensal, vezes 12, ele não chega nem próximo desses 60 milhões. Então, além de servir para pagar a concessionária e para pagar a conta de luz de iluminação pública, como já é feito, ainda vai sobrar um colchão de recursos ali para a prefeitura, que aí vai poder alocar esses recursos em outros setores de maneira relativamente livre. Ela não vai ficar atrelada à aplicação desses valores no setor de iluminação pública. Sim. A gente sabe que Porto Alegre, enfim, embora os números que eu recebi da semana passada, a gente ainda não está crescendo como população, e aí imagino também a evasão de alguns... Enfim, algumas pessoas, algum cidadão de Porto Alegre vai morar em outro lugar. Porto Alegre deve ter 1.400.000, quase 1,5 milhão de habitantes, né? A cidade ainda se expande, né? A gente tem a Zona Sul ainda em expansão, a gente tem ainda outros pontos da cidade que estão crescendo. O contrato prevê também a expansão da rede de iluminação pública? Prevê.
É um item que a gente chama de atendimento à demanda reprimida. E não só por conta desse crescimento, né, vegetativo que pode acontecer nos próximos anos, Sim. mas porque mesmo atualmente a gente já no mapeamento que fizemos na cidade, que gerou o estudo que baseou todo esse processo de PPP, a gente identificou regiões e áreas que mesmo hoje precisariam de ter mais postes de iluminação do que tem. Então já é um encargo, uma obrigação da concessionária também prover esses pontos adicionais de iluminação. Perfeito. E tem outros pontos que eu também não abordei na sua pergunta anterior sobre os outros benefícios da PPP. A gente vai implantar nas principais vias da cidade um sistema de telegestão, que é o quê? É a possibilidade de você fazer a gestão daquelas vias, da iluminação daquelas vias, remotamente de um centro de controle que vai estar integrado também às câmeras de segurança do município, a dados sobre a mobilidade do município. Então, você pode iluminar mais ou menos uma via de acordo com os índices, por exemplo, de acidentes ou de criminalidade regionais ali daquela área, né? Isso tudo são passos consecutivos em direção ao que a gente chama de conceito de cidade inteligente, né? Smart Cities, que é algo que vem sendo muito trabalhado nas principais cidades do mundo, Nova York, Tóquio, Amsterdã. Então, todos esses contratos que a gente vem fazendo ultimamente, tem o de iluminação pública, tem a licitação dos relógios, que a gente teve o vencedor também no final da semana passada, todos eles já estão em linha com essa coisa da gestão remota e mais inteligente da cidade como um todo. Vamos ver se vai dar tempo. Eu vou lhe perguntar sobre os relógios, que muita gente está clamando pela volta dos relógios na cidade. Não é de hoje, faz tempo. Sim. Mas a gente pode voltar na sequência. Mas para deixar claro essa parceria público-privada com a iluminação, por parte do consórcio, né? O que ganha o consórcio? A gente imagina, claro, há um lucro... Perdão, a relação financeira e econômica, mas fico imaginando as garantias. A gente sabe que tanto o Brasil quanto o Estado e a Prefeitura de Porto Alegre enfrentam uma crise econômica muito grande. Há garantias também, segurança para esse consórcio que assume agora nos seus vencimentos e tudo que vai acontecer daqui para frente? A gente tem dois grandes tipos de parceria entre o setor público e o privado. A primeira delas, que é a concessão tradicional, que não envolve pagamento do município. Então, no caso dos relógios, por exemplo, só para trazer o exemplo, a concessionária vai ganhar dinheiro porque ela vai explorar publicitariamente os painéis dos relógios. Então, neste caso, ela nem tem esse risco de não recebimento por parte da prefeitura, porque ela não tem que receber nada da prefeitura. Perfeito. No caso da iluminação, não. Como é um tipo de atividade, um tipo de serviço que não fecharia a conta ele por si mesmo, por isso que existe a contraprestação, o pagamento mensal de um valor que vai ser o que vai remunerar a concessionária pelo pagamento. Por que nesse nosso contrato isto está seguro? Justamente porque o valor que é pago à concessionária virá da contribuição de iluminação pública, que é paga por todos nós mensalmente, cria-se um colchão de recursos que está imediatamente vinculado ao pagamento da concessionária. Ele nem chega a passar pela prefeitura. Ele já vai direto para ela e isso dá muita segurança para o contrato. Bom, deve estar todo mundo agora se perguntando, né, quando devem começar as trocas das lâmpadas aqui na capital, e aí depois eu pergunto sobre os relógios. Mas vamos começar com as lâmpadas. Vamos lá. Supondo que essa etapa de habilitação vá correr tudo bem, que o consórcio primeiro classificado vai ser, de fato, declarado vencedor e aí o contrato vai ser assinado, a gente depois disso vai ter um período que vai de 90 a 120 dias, que é para o fechamento e apresentação de todo o plano operacional da empresa ao longo desses 20 anos de concessão. Então é neste momento, por exemplo, que a gente vai saber quais serão as primeiras vias a receber a nova iluminação, quais as regiões que vão receber primeiramente esses serviços modernizantes. A prefeitura vai receber esse plano operacional e vai ter um período para avaliar, responder, pedir ajustes e tudo mais. Com isso, a eficácia do contrato, ou seja, quando de fato as luminárias começarão a ser trocadas, a gente projeta para o primeiro trimestre do ano que vem. Óbvio que esses prazos eu estou dando prazos máximos. É de interesse da concessionária, porque quanto antes ela começar, antes ela vai começar a receber também. É de interesse dela antecipar esses 90 dias da apresentação do plano operacional para 60, para 30. E aí pode até a gente ter antecipações nisso. Mas num cenário conservador, no primeiro trimestre do ano que vem, a população vai começar a poder sentir de fato os efeitos do novo contrato. Bom, reclamações ou problemas que possam acontecer na iluminação pública agora com esse novo serviço, como os moradores devem proceder? A concessionária é obrigada também a implantar um call center, que vai estar integrado a esse centro de controle que vai fazer a gestão de todo o parque. E, além disso, haverá um canal em que nós, se
observarmos, por exemplo, uma luminária queimada e tal, podemos tirar uma foto e mandar por internet. E a concessionária, é importante mencionar, ela vai ter um prazo em que ela precisa atender aquele chamado. Caso ela não atenda, assim como caso ela não cumpra qualquer outro encargo previsto no contrato, ela vai ter um desconto nessa taxa, nesse valor que ela recebe mensalmente. Esse é o incentivo para que ela, de fato, cumpra as metas estabelecidas no contrato. Bom, eu já quero agradecer de antemão a presença do secretário de Parcerias Estratégicas da Prefeitura de Porto Alegre, o secretário Tiago Ribeiro. Secretário, agradeço a sua presença e agradeço já essa outra informação que nos traz agora, que a gente pode acrescentar para os nossos telespectadores. Então, vão voltar os relógios na capital a funcionar. O modelo vai ser o mesmo, relógio com hora e temperatura. Como é que vai ser essa parceria público-privada e quando é que a gente já pode esperar algo avançando? Demoramos tanto tempo, né, que Pois agora é. tem que ter um relógio 2.0. Então não vai ser só hora e temperatura. Além da hora e temperatura, naturalmente, vai ter o índice de qualidade do ar, de emissão de raios ultravioleta. Cada um dos relógios serão 168 relógios. Antes eram 150, agora serão 168. Cada um deles com uma câmera 360 graus acima, justamente para auxiliar na segurança da cidade. Essa câmera vai estar interligada neste centro de controle que eu mencionei anteriormente. Além disso, disponibilização de Wi-Fi gratuito numa zona ali, numa área em torno do relógio, também é uma obrigação da concessionária. E, por fim, ali no mesmo painel em que aparece as horas e a temperatura, também vai ter o painel do cidadão, que a gente fala. A concessionária vai ser obrigada a colocar ali mensagens de utilidade pública que a prefeitura passe a ela. Então, por exemplo, houve um acidente no cruzamento da via X com a via Y, vamos desviar a rota para uma outra área porque está muito trânsito ali. Sim. Isso vai aparecer ali no painel do cidadão do relógio que estiver próximo àquela área. Então, é um pacote de serviços, né, que é capitaneado pelo relógio, e Porto Alegre, de fato, desde 2016 não tinha os relógios, mas que agora não é simplesmente o relógio em si. Tem uma série de outros serviços públicos acoplados e a gente também ficou muito feliz com o resultado da licitação, porque foi a maior player do mundo, o maior player do segmento, que é a Clear Channel, uma empresa de origem norte-americana, que tem contratos em Milão, Paris, Londres, aqui no Brasil ela tem contrato no Rio de Janeiro, em Curitiba. Sim. Foi ela que ganhou a licitação. Então, a gente tem a garantia de que vai ser algo de muita qualidade que vai ser oferecido para Porto Alegre. Para quem não sabe, o player nessa situação é a empresa que está nesse ramo Isso. e que lidera esse ramo no mundo inteiro e vai daqui para frente assumir os Vai ser o relógios. nosso concessionário. Muito mais do que relógios, agora a gente já sabe. Olha, uma excelente notícia, um Pois é. belo serviço para o cidadão porto-alegrense, incluindo o Wi-Fi, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer usar. Exatamente. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por nos atender e por trazer essas boas notícias para os porto-alegrenses. Seja sempre bem-vindo, parabéns pelo trabalho. Agradeço, fico à disposição.